Bom dia, bom dia, bom dia. Paz de Deus para todos, meus irmãos. Vamos para mais um Café com Verdade nessa segunda-feira. Deixa eu pegar aqui um pouquinho, só vou molhar o bico. Vocês viram, né? O café foi reforçado hoje. Aqui, ó, já foi tudo embora. Né? Porque tem dia que nós comemos um pãozinho, uma frutinha, mas tem dia que nós queremos um trem assim com substância, para deixar nós forte, né? Qual a palavra que vem sustentando a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito. E eu fui criada, irmãos, com virado, com farofa, com feijoada, com buchada, com trem forte, com churrasco, com carne, pão. Então nós gostamos de uns trem forte, né? Então de vez em quando é gostoso comer assim. Comer umas comidas mais fortes. Mas hoje, perguntar pra vocês se estão bem, como passou o final de semana. Meu final de semana foi de muita luta. Não sei como foi o de vocês, mas a vitória veio. O Senhor, com uma palavra, mudou tudo. Mudou tudo. Mudou o rumo da história, mudou tudo. Deu vitória para nós. E hoje, bem cedinho, o Senhor falou: abriu o olho, Senhor. Jesus apazigua a tempestade. Mas antes de eu falar para vocês a palavra, a gente falou: ó, ontem o culto foi tão glorioso. Foi tão glorioso. Foi tão maravilhoso. E quando nós saímos da igreja, nós sentamos em casa, sentei aqui. O amor ajudando a fazer a janta. E a presença do Eterno estava aqui com nós. A glória do Senhor que estava lá no Santo Culto estava aqui em casa também. A presença de Deus que estava lá estava aqui também manifesta. O vento bateu, soprou para um lado, soprou para o outro, mas o Senhor acalmou a tempestade. E eu fiquei muito feliz, irmãos, porque o Senhor visitou minha alma desde os 2 primeiros hinos na igreja, desde o comecinho do culto. E a presença do Senhor veio aqui com nós. Nós tentava conversar, assim, de alguma coisa dessa terra, né? Alguma coisa, assim, que resolver no meio da semana. E o Senhor visitava a nossa alma, alegrava a nossa alma, porque a palavra de Deus é tudo. Então eu falo para vocês, meus irmãos, vão congregar. Vão congregar, não importa que ministério que vocês são, se vocês são da CCB igual eu, glória a Deus, né? Se vocês não são, glória a Deus também, mas vai congregar, vai buscar o céu, vai buscar o Senhor, porque nas horas da nossa adversidade, irmãos, nos momentos de angústia, nos momentos de desespero, que a gente não sabe o que fazer, daí a gente tá tipo igual o salmista, eleva os meus olhos para os montes, é só o Senhor, é só o Senhor. Então vão congregar. Por mais que Deus deu para mim esse despertar, que o Senhor falou: lê a minha palavra, minha filha, com o meu povo, alimenta, divide o pão, divide o pão. Irmãos, a gente tem que se alimentar em casa, mas a gente tem que ir para a igreja também, porque nós é o corpo de Cristo. Um é um dedo, outro é outro dedo, a gente não é o corpo inteiro, nós somos membros do corpo de Cristo. E quando esse povo está reunido, o céu desce. Quando esse povo se reúne, Deus não olha assim, ó, a seus defeitos, se tem uma roupinha velhinha, espiritualmente falando, se você tá com alguma manchinha, se você tá com alguma fraqueza, se você tá com alguma deficiência espiritualmente falando, o Senhor não olha isso. O Senhor olha que as ovelhas se reuniu no aprisco porque quer comer a comida do céu, quer comer o que o pastor vai derramar do céu para alimentar a alma das ovelhas. Então vão congregar, irmãos, não fique preso. Fala: já ouvi a irmã Fabiana, já ouvi o irmão fulano, pregou, orou e o céu desceu, glória a Deus, porque o Senhor entra onde Ele queria entrar. O Senhor entra onde Ele queria entrar. Mas a gente tem que estar congregado. Não é só mastigar a comida que Deus dá para alguém aqui na internet, dividir o pão. Vocês têm que congregar, vocês têm que caminhar para a casa do Senhor, porque quando a gente caminha para a casa do Senhor,
a gente vai, irmãos, o Senhor faz rebuliço na nossa vida. As sentenças que tinha contra a nossa vida, que o adversário tinha lançado, o Senhor rasga tudo e faz decreto. Que o inimigo lança sentença, mas o Senhor, que é o Rei da Glória, ele lança decreto de rei, que não pode mudar. Quando vem uma palavra do céu, o Senhor fala, é vitória na tua vida? Não tem inferno que possa se levantar e desfazer o que Deus falou. A única pessoa que pode te prejudicar é você mesmo, se você não ficar firme e fiel. Porque o Senhor liberou uma palavra, fica firme. Não abre a boca, não fica murmurando, não fica reclamando. Fica firme que Deus vai dar vitória. Então vamos lá, irmãos. A palavra de hoje fica em Marcos, capítulo 4, versículo do 35 ao 41, tá? Vamos ler com a ajuda de Deus. Mas o título é Jesus apazigua a tempestade. Jesus apazigua a tempestade. Igual hoje a comida foi forte aqui. Essa comida que veio fresquinha do céu, que não veio esquentada não. Essa canjiquinha aqui é esquentada de ontem. Mas essa palavra aqui, ó, é fresca da glória. Porque, irmãos, eu não brinco de ser crente na terra. Viu? Quando eu vou orar, quando eu abro essa Bíblia com todo o temor do meu coração, eu falo pro Senhor, Senhor, fala com a minha alma, fala com a alma das pessoas que o Senhor vai alcançar. Porque isso não é brincadeira. Então, os irmãos, ouçam na comunhão, porque isso daqui é uma palavra de vida. Vida para nossa alma, vida para o nosso espírito, vida na nossa vida. Que preenche todas as partes, material, espiritual, tudo. Isso daqui, ó, é a vitamina da alma. É a B12, a B6, a vitamina D, todas as vitaminas que o corpo precisa, tá aqui. Mas é as vitaminas que a alma precisa, mas que vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Então vamos ler lá, irmãos? Vamos lá. Marcos 4, começando pelo verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles disseram à multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E disseram, e sentiram grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, amém, glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor sabe o vento que se levantou na minha vida, na vida de vocês. O Senhor sabe o tamanho da prova, o tamanho da luta que vocês estão enfrentando, que parece que vai engolir vocês vivos. Parece que a água já está entrando, já está sufocando, já não consegue mais orar, já não consegue mais ter comunhão. Que aquela prova, aquela luta está tirando o seu sono, está tirando a sua paz. Está deixando você provado na terra. Mas hoje Deus traz essa palavra. Jesus apazigua a tempestade. O Senhor vai entrar na nossa guerra, na nossa luta. Pode ser o que for que se levantou na minha vida, na vida de vocês, para tirar nossa paz, para querer trazer tristeza, para querer matar nós, espiritualmente e até carnalmente. Porque tem coisa que vem que é para querer arrancar a gente da terra, para a gente não viver as promessas de Deus. Mas o que Deus falou que nós vai viver nessa terra, aleluia, nós vai viver. Não vai ter levante que vai tirar nós do caminho que Deus projetou para nós trilhar. Só nós ser firme e fiel. Mas tá aqui, irmãos. O Senhor Jesus estava no barco com eles. Eles viram que o Senhor estava dormindo por fora.
Mas por dentro, o Senhor estava ligado em tudo, porque Ele é Deus. Ele era Deus em forma de homem. Nem nós pensamos, às vezes na prova, na luta, Deus não está comigo. Você fala, Deus não está comigo, Deus não está na minha vida, igual o Gideão falou pro anjo, se o Senhor é comigo, por que tanta prova, tanta luta? Parece que o Senhor não está lá. Mas abre a boca, irmãos. Clama. Desce. Se humilha. Desce na oração, porque nós não pode ser uns filhos arrogantes que fala, sabe, igual tem nessa geração de agora, que eu fico indignada quando eu vejo as crianças assim. Eu falo, Senhor, eu tenho telhado de vidro, que eu já tenho neto. Mas permita que os meus netos sejam criados com pulso firme, com amor, mas com pulso firme. Porque coisa horrível é ver as crianças se jogando, se batendo, fazendo os pais passar vergonha. Espiritualmente tem gente que faz a mesma coisa com o Senhor. Quer se jogar, quer fazer chantagem emocional. Ai, Senhor, se o Senhor não me der isso, eu não vou mais congregar, irmão. Quem precisa de salvação é você. O céu é de Deus, Ele está dividindo com nós. Não é nós que precisa não é Deus que precisa do céu, é nós que precisa do céu. É nós que precisa da força de Deus para lutar contra as forças invisíveis. Porque esse mundo caído aqui, irmãos, é só podridão, é só sujeira. Deus fecha os nossos olhos. O nosso olho não vê tudo o que acontece. Não vê. O nosso olho só vê essas coisas aqui, ó. Vê aqui. Porque esse nosso olho, quando Deus abre poucas vezes, irmão, os nossos olhos que a gente vê é um demônio. Quando vê um anjo, glória a Deus. Mas quando o povo vê um demônio, fica se cagando. Porque não é bonito, não. As coisas caídas não é bonito. A face não é bonita. Ele só parece bonito quando eles querem enganar as pessoas. Aparece num formato de um homem bonito, de uma mulher bonita, de um ser celestial bonito, coisa que eles já foram, mas não é mais, porque estão caídos. Estão caídos. E não pode se levantar. Agora você que serve a Deus, você pode estar caído na prova, na luta, mas Deus te levanta. Então pega na mão do Senhor e não faz birra. Não faz chantagem emocional com o céu, porque Deus não é brincadeira, irmãos. Deus não é bagunça não, o Senhor é sério. Tem gente que fica falando assim, quer dizer que tem tanta intimidade com Deus que fala assim, eu falo, cara, você vê isso e aquilo, falando assim, com desrespeito com Deus, porque a gente dentro de casa, a intimidade que a gente tem com Deus, o Espírito Santo está com nós a todo momento. A gente tem comunhão para falar com Deus o dia inteiro, mas é com respeito, é com reverência. Então, irmãos, não briga, não discute na sua casa, depois vai orar. Ou vai fazer uma oração fingida, que acha que Deus não tá vendo, que você tá lá com raiva, tá caluniando os outros. Cuidado, irmãos. Cuidado para não tocar na menina dos olhos de Deus. Vigia a tua língua. Porque o que você falar, a semente que você plantar contra um servo, contra uma serva de Deus, que tenha vida na presença de Deus, que tenha vida no altar, e você não sabe, por inveja, por ciúme de alguma coisa, só porque você não foi com a cara da pessoa começar a semear mentira, não pensa que Deus vai fazer vista grossa, não. Não pensa isso, não. Não sei porque que Deus está trazendo essa linhagem. Mas a Miriam profetiza, mulher de Deus. Deus usou ela para salvar o Moisés. Porque Deus escolheu uma família. Porque tem famílias, irmãos, que Deus separa eles na terra. Tem uns que é um só, tem uns que é uma família. E às vezes outro quer aponhar o dedo e falar, esse é aquele defeito, mas você não põe o dedo na família que Deus escolheu. Porque a mão de Deus vai pesar na sua vida. Porque se Deus não tem dó nem dos seus, imagina se um querer se levantar contra o outro, o irmão querer se levantar contra o outro. Meu Deus, meu Deus. A mão do céu pesa e a ira de Deus, irmãos, dura por um momento, mas a ira de Deus é fogo consumidor. É fogo consumidor e a lenha queima para tudo quanto é lado. Pau canta para tudo quanto é lado. Quando Deus desce com justiça, não adianta chorar, pãozinho na cabeça, ai, Senhor, me perdoa, porque Deus viu os WhatsApp que você mandou, as rodas da fofoca que você entrou querendo caluniar a tua irmã, querendo falar mal, querendo destruir a imagem dela. E o céu tá vendo. Então, entra na presença do Eterno, pede perdão para Deus, entendeu? E não faz mais isso. Porque o Senhor pesa a mão. Miriam falou,
ela ficou aciumada do Moisés, porque o Senhor separou a Miriam, o Araão, separou a Miriam para ser profetisa, e a Miriam era bem mais velha que o Moisés. Separou o Araão para ser o sacerdote, e separou o Moisés para liderar o povo. 3 pessoas da mesma família. Só que o que acontece? A Miriam era bem mais velha. É tipo assim, um crente velho, de caminho. Chega um crente novo, Deus começa a encher, você começa a ficar ciumado. Cuidado com o ciúme. Que a Miriam chegou lá, ela quis fazer inferno, quis fazer contenda. E ela foi ardilosa. Ela pegou, foi lá na casa do irmão dela, do Araão, e falou: Araão, quem que o Moisés acha que ele é? Quem que o Moisés acha que ele é? Porque Deus fala com nós também. Ele acha que ele é melhor que nós? E Deus escutou, irmãos. Não sei porque o Senhor está trazendo isso. A palavra foi: Jesus apazigua a tempestade. Mas é igual eu falei, irmãos, a leitura é uma coisa. Na comunhão a gente fica e dispensa o que o céu fala. Daí ela pegou e falou aquilo. Então você que ficar falando do irmão, por que ele tá fazendo isso? Ah, quer se aparecer, tá fazendo aquilo outro, quer postar tudo. Ah, tá fazendo as coisas que uma mão faz, a outra não precisa, e a outra não precisa ficar sabendo. Mas o que Deus faz, irmãos, é pro nome dele ser glorificado. Até das vezes o irmão vai numa missão, vai fazer uma parte, posta, grava, para as pessoas verem que ainda existe amor, que ainda existe amor na terra, que não é só falsidade, não é só malícia, não é só um querendo crescer em cima do outro, um querendo fazer o outro de escada, não. Tem gente que ainda tem a semente do amor no coração. Tem gente que ainda tem o dom do amor no coração para ajudar o pobre, o aflito e o necessitado, para viajar 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, para ir lá levar uma cesta, uma compra para pessoas que eles nem conhecem. Isso é o amor de Deus derramado no coração. Então você não abre a tua boca e fala. Não fala quando Deus estiver movendo alguém se você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada na obra, não está fazendo nada para Deus. Quando você vê Deus levantar alguém para fazer alguma coisa, abre a boca e começa. Entra nos grupos. Entra nos WhatsApp. Entra na família e começa a levantar calúnia, irmãos. A mão de Deus vai pesar. Quem estiver fazendo isso, se arrependa. Dobra o teu joelho e se arrependa, porque a mão de Deus vai pesar. E não vai ser pequeno. E quando Deus pesa a mão, você acha que é só você que sofre? É sua família todinha que sofre. É sua família todinha. Porque quando Corá se levantou contra Moisés, santo Deus, quando Corá se levantou contra Moisés, foi a família inteira de Corá. Foi a família inteira que foi queimado, que o Senhor abriu a boca da terra. Teve um terremoto, foi não sei quantas mil pessoas que se levantou contra Moisés, porque foi lá na onda do Corá, a terra engoliu, morreu todo mundo. Mas voltando lá para Miriam. A Miriam foi lá fazer inferno, fazer contenda. Moisés não estava vendo, a mulher do Moisés não estava vendo. Ninguém sabia que a Miriam já estava lá, já estava fazendo panelinha para prejudicar o irmão, para querer tirar a liberdade do irmão, para querer caluniar o irmão, para quando o irmão chegar aí na sua cidade, ele não ter moral. O Espírito Santo fala: vai fazer uma visita. A pessoa, as pessoas nem saber se recebe ou não. Por quê? Porque você levantou um monte de calúnia, falou um monte de mentira, levantou falso contra o irmão, contra a irmã, contra a serva de Deus, que tá dentro da casa deles orando, buscando o céu, não tá cuidando da sua vida, você cuidando da vida deles. Olha o que aconteceu com a Miriam. O Senhor viu, porque Deus vê, irmãos. Deus vê o que a gente não vê, Deus escuta as coisas que a gente não escuta. Os ouvidos de Deus estão ali ligados, aberto. Daí que aconteceu? O Senhor chamou a Miriam e falou: Miriam, o que você está falando contra o meu servo Moisés? Com você e com Araão eu falo em sonhos e visões. Com Moisés eu falo face a face. Então, irmãos, não brinca. Cada um tem um grau de intimidade com Deus. Igual eu sempre falo, salvação é para todos. Intimidade é para quem busca. Cada um, mesmo todos nós sendo servos do Deus vivo, cada um tem um grau com o Pai de intimidade. E se você não sabe o grau que o teu irmão, que a tua irmã tem, não abra a tua boca para ficar caluniando. Não abra a tua boca para ficar falando da vida do teu irmão, da tua irmã. Enfia a sua língua dentro da boca e vai orar e pede para Deus te santificar. Porque o pau cantou pro lado da Miriam. Deus falou isso para ela, porque Deus viu e se irou, porque viu que estava no coração dela o ciúme. E ela foi enchida de lepra. E levou tempo para Deus libertar ela, viu? Não foi de uma hora para outra, não. Então, essa palavra que Deus tem dado para nós, irmãos, não sei de verdade, porque Deus mudou esse rumo tudo, que estava aqui em Jesus apazigua a tempestade. O Senhor falou: vou trazer paz.
Mas agora no final o Senhor está trazendo essa parte. Então, cada um pega a sua parte, entendeu? Coma, para que a lepra que caiu sobre Miriam não venha sobre a sua vida. Porque a casa toda de Miriam sofreu. Você acha que foi só ela? Por quê? Porque tinha a língua ferina, falava demais, cuidava demais da vida dos outros. Ciúme danado. Então, cuidado com o ciúme. Porque muitos que se levantam contra um servo, contra uma serva que tá lá quietinho, na falsidade, achando que Deus não tá vendo. A pessoa não tá vendo, vou acabar com ela, vou desmoralizar essa pessoa. Irmãos, o Senhor tá vendo, o Senhor tá vendo. E um pai, quando vê um irmão abusando do outro, ó, chega o pau sem dó, porque o pai é justo. Eu tenho filhos, vocês que têm filhos sabem. Vocês veem um irmão judiando do outro, a gente não deixa não. Então, cuidado com as suas ações, porque vai ter consequência. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a vida de cada um de nós.